para a questão da delação, que só a PGR ainda negocia com Vorcaro, Ari. Polícia Federal rejeita a proposta de delação de Daniel Vorcaro por falta de fatos novos. PGR ainda analisa a situação. Então, Fernanda. Pois é, a Polícia Federal desistiu dessa delação de Daniel Vorcaro, alegou que não existem fatos novos e que tudo que Daniel Vorcaro tem repassado é muito menos do que já foi colhido nos 8 celulares dele que foram apreendidos pela Polícia Federal, que os celulares falam muito mais do que essa proposta de delação que foi entregue pelos seus advogados. A gente lembra que Daniel Vorcaro chegou a pedir para sair do Presídio Federal aqui de Brasília, onde ele era monitorado 24 horas, foi para a sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal, para que tivesse acesso ilimitado aos seus advogados e também fizesse essa proposta, porém, com a falta de fatos novos, a Polícia Federal recusou a delação e acabou solicitando ao ministro André Mendonça a transferência dele para uma cela comum. A Procuradoria-Geral da República disse que vai sim continuar essas negociações, que acredita que uma delação como essa não se encerra já no início da negociação, e que Daniel Vorcaro tem muito mais a entregar. A grande dificuldade, segundo a Polícia Federal, é que Daniel Vorcaro não quer entregar os nomes do alto escalão que estiveram envolvidos nas fraudes do Banco Master. Isso tem dificultado o avanço dessa delação. Na verdade, a Polícia Federal está interessada na delação de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, mas também já disse que tem que haver fatos novos para que essa delação vá para frente. Paulo Henrique Costa já apresentou a proposta, deve assinar o acordo de confidencialidade nos próximos dias e a Polícia Federal vai se voltar para esse acordo. Em relação a Daniel Vorcaro, a Polícia Federal recusou, PGR vai analisar, vai conversar com os advogados. Os advogados de Vorcaro agora têm uma relação mais restrita com ele, só poderão vê-lo durante 30 minutos e um advogado por vez, sem instrumentos de trabalho, o que vai dificultar a proposta, uma nova proposta para a PGR. Se a PGR aceite, é necessária a homologação por parte do ministro André Mendonça, que também já disse que só vai aceitar uma delação de Daniel Vorcaro se tiver algum fato relevante e que possa agregar nas investigações, Amadeu. Fernando, há inclusive o pedido da Polícia Federal para que o Vorcaro volte à prisão comum, né? Exatamente, já há um pedido para que ele saia da Superintendência da Polícia Federal e aí ele vai possivelmente para Papuda, onde vai ficar numa prisão comum com mais restrições ainda em relação ao acesso à sua defesa. Então, Denis. Mas eu primeiro chamo a atenção, né, do que nós estamos falando, porque o Vorcaro, pelo que a gente percebe aí nessa cronologia, a gente teve o sicário lá naquele começo da situação aí do Banco Master, que tirou a própria vida. A gente fala de um homem que tem relação com a esquerda, com a direita, com o centro, né, tendo o senador que apresentou proposta para beneficiar o próprio Banco Master, teve reunião fora da agenda, teve patrocínio de filme. Do que é que nós estamos falando? É de uma quadrilha organizada que acabou tomando conta do poder e a resiliência dele, porque até agora, com toda essa pressão que foi feita em cima dele nesses últimos meses, ele não apresentou algo que fosse benéfico para ele, né? E talvez nessa medida tomada aí pelo ministro André Mendonça, de transferi-lo para a prisão comum, já seja dizendo, olha, não vamos aceitar qualquer proposta que seja, que foi apresentada pela defesa do Daniel Vorcaro, mas ainda assim demonstra que ele tem sido muito resiliente no intuito de não entregar o que a Polícia Federal tem pedido, que são justamente essa relação com esses nomes grandes aí do Brasil. Coisas que a polícia não tem. O que a polícia quer é coisas que a polícia não apurou nos próprios celulares. Aliás, esses celulares do Vorcaro são celulares patriotas, viu, Denis? Eles entregaram tudo até agora e não pediram nada em troca, e falaram tudo que a investigação apurou até agora, a bem do Brasil, porque o cálculo hoje é de 48 bi, um B de bola, 48 bilhões de reais do caso Master. É maior do que o Petrolão, que foi 41 bi. O Petrolão, 41 bilhões. Você sabe quanto é que foi? Vocês sabem quanto foi o escândalo do Mensalão, apurado pelo Tribunal de Contas da União? 119 milhões de reais.
Olha, 119 milhões. E hoje a gente está falando do Master com 47 bi. Bem, fecha, Franci. O Amadeu, ele realmente não parece disposto a colaborar com as investigações e eu concordo plenamente que ele volte para uma prisão comum, para a Papuda. Ele não é chefe de Estado, não é ex-presidente, para ter esse benefício. No entanto, mesmo na Papuda, é necessário que haja um monitoramento 24 horas para o Daniel Vorcaro, evitando assim que ele atente contra a própria vida, como aconteceu com o Sicário, porque Amadeu parece realmente ali um pacto de gangsters, de uma organização criminosa, porque o Sicário preferiu morrer do que falar, e agora a gente tem aí o Daniel Vorcaro, que não apresenta nada de novo e prefere voltar para uma prisão comum do que abrir o jogo e abrir as suas relações.